Todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. E eu quero convidar aqueles que têm a sua Bíblia, a abri-la no livro de Juízes. Juízes capítulo 6. Versículo 24. Quem encontrou, diga amém. Gedeão ergueu ali um altar em honra a Yahvé, e o Senhor o chamou Javé Shalom, ou Jeová Shalom. O Senhor é a nossa paz. E até os nossos dias, esse altar está em Ofra, cidade que pertence às famílias de Abiezer. Amém? Os irmãos podem tomar o seu assento. Meus amados irmãos, eu quero falar com vocês aqui nesta noite sobre o Senhor é a nossa paz. Amém? O Senhor, Ele é a nossa paz. Estamos aqui diante de uma história muito conhecida pela maioria daqueles que já leram a Escritura Sagrada, que fala sobre a prisão que os judeus estavam vivendo naquela época. 7 anos de escravidão, por conta dos seus inimigos midianitas. Então, a palavra do Senhor nos diz que este povo, o povo de Deus, eles fizeram o que era mal diante dos olhos do nosso Deus, o Todo-Poderoso, e Deus entregou nas mãos dos seus adversários. Toda vez que você se afasta de Deus, o inimigo se aproxima. Toda vez que você deixa de fazer a vontade de Deus, o adversário está preparado para poder executar destruições na sua vida. Obrigado. E com isso, o povo perdeu a sua paz. Gedeão, ele não tinha paz. Ele não tinha paz. Mas eu pergunto aos irmãos, como ter paz diante de situações adversas? Como ter paz quando muitas das vezes estamos enfrentando tribulações que está além das nossas forças? Eles estavam sendo escravizados, os seus suprimentos eram roubados, não tinham liberdade, e quando plantavam o que colhiam, os seus inimigos o roubavam. E Gedeão, ele malhava o trigo no lagar, para poder tentar esconder alguma provisão para alimentar sua tribo, que era menor. E no entanto, a palavra do Senhor nos diz que Deus enviou o seu anjo para falar com ele. E ele questionou o Senhor. O Senhor lhe disse: o Senhor é contigo, varão moço. Mas como que o Senhor pode ser comigo, eu vivendo uma vida tão catastrófica, cheia de que estou vivendo? Então, meus irmãos, nós observamos que quando nós estamos cercados pelos problemas da vida, há uma grande tendência de nós ficarmos desestabilizados.
Mas é claro que Deus, Ele permitiu que aquela dura provação viesse levá-los a meditarem, a raciocinar, a usar a mente deles. Espera aí, por quê? Porque sendo nós um povo escolhido por Deus, Deus Ele permitiu que os nossos inimigos viessem subjugar-nos. Por quê? Eles deviam ter refletido a respeito disso. Mas, em lugar disso, havia uma revolta. Havia, muitas das vezes ali, um distanciamento ainda mais de seus corações da presença de Deus. Muitas pessoas têm perdido a sua paz. Perdido a sua paz por conta de uma vida sentimental turbulenta, de uma vida familiar conturbada, de uma vida financeira mal realizada, de uma vida espiritual pequena, tacanha. Muitas são as pessoas que têm vivido sem uma paz verdadeira. Mas aqui, o versículo que nós fizemos a leitura nos mostra que Gedeão, ele reconheceu que o Senhor, Ele é a nossa paz. Reconheceu que aquele anjo, aquele ser que apareceu para ele, era o próprio Senhor. Era o próprio Senhor, levando a ele a uma esperança, a uma expectativa de mudança, a partir do momento que ele depositasse a sua confiança em Deus. Toda vez que nós depositamos a nossa confiança no Deus Todo-Poderoso, não tenha dúvida que Deus ele vai trabalhar ao seu favor. Toda vez que, ainda que você não se sinta digna de receber o tal milagre tão esperado, porque a sua própria consciência, ela te julga e te condena, porque você sabe muito bem o que você tem feito de errado, o que você tem desagradado a Deus. Mas a partir do momento que você tem a coragem de olhar no espelho da sua própria alma e reconhecer as suas falhas, os seus vacilos na presença de Deus, arrependendo verdadeiramente e suplicando a sua graça, não tenha dúvida, Deus ele vai ao seu encontro. Deus ele vai ao seu encontro. Não importa o quão longe você esteja, e não importa qual pecado você tenha cometido ou está vivendo. Mas a questão é a seguinte: Deus está te chamando para fazer algo novo na sua vida, para te proporcionar paz. Tem pessoas que têm dinheiro, mas não têm paz. Tem pessoas que têm uma mulher dos seus sonhos, têm paz no casamento. Tem pessoas que têm uma família aparentemente abençoada, mas não tem paz. Tem alguém perturbado lá, tirando a paz dele. Tem pessoas que têm um emprego, mas não têm paz. Então Deus ele quer nos proporcionar essa segurança. Gedeão, ele mesmo teve de chegar nessa conclusão. E ele disse, Gedeão ergueu ali um altar em honra a Yahvé. Irmãos, você quer ser honrado por Deus? Você quer que Deus ele te proporcione a paz que você espera? Levanta um altar no seu coração e apresente a Deus, rasga sua alma diante dele. Rasga sua alma. Porque aquele que clama a Deus de coração verdadeiro e aberto, Deus atende. Deus jamais desprezará um coração quebrantado. Deus jamais desprezará um coração quebrantado na sua presença. Mas enquanto você achar e olhar para Deus como se Deus fosse um Deus injusto, e você é uma vítima do sistema, você nunca alcançará absolutamente nada. Porque nós erramos e pecamos. E muitas das vezes aquilo que nós estamos padecendo e sofrendo é um sinalizador para que você possa se atentar, né, e olhar aonde que você está falhando com Deus. Aquele povo falhou com Deus. Eles falharam com Deus.
Então por que Gedeão, ele não tinha paz? Por que ele não tinha paz? Claro, cheio de motivos. Faltava provisão, faltava liberdade, faltava alegria, faltava tudo. Porque quando Deus falta na vida da pessoa, falta tudo. Amém, pessoal? Por que a pessoa a perder a sua paz? Porque ele passa a duvidar do Senhor. Ele passa a duvidar da sua bondade. Ele passa a duvidar da sua grandeza. Ele passa a duvidar realmente da sua natureza bondosa e amorosa. Meus irmãos, nós podemos observar que o nosso Deus, ele honra aqueles que estão ao seu lado. Eu falando sobre isso, eu me lembro quando Deus, ele estava pronto para poder castigar o povo dele, na época de Moisés, porque aquele povo só sabia queixar, murmurar. O máximo que Deus ele fazia não era suficiente. Deus libertou aquele povo do cativeiro egípcio. Deus ele abriu o mar vermelho diante de todos aqueles homens e mulheres. Os maiores sinais que aconteceram na história foi naquela época. E mesmo assim aquele povo não se dobrava. Mas havia ali pessoas de qualidade. Havia pessoas ali que estavam firmes com Deus e não abandonaram os seus propósitos. A Bíblia diz que havia um homem de qualidade naquele lugar. Havia alguns. E um deles era Caleb. Caleb, ele estava com 85 anos de idade, mas ainda estava firme. Ele estava confiante. Ele estava na presença do Deus Todo-Poderoso. E ele se apresentou diante de Josué no momento certo. E ele requereu os seus direitos. Deus havia prometido bênçãos sem medidas para aqueles que se mantivessem fiéis a ele. E Caleb e Josué foi um deles. A Bíblia diz que Josué, ele abençoou Caleb e deu a ele Hebrom por herança. Irmãos, ele recebeu Hebrom como presente. Nós temos recebido a nossa salvação por presente. Nós temos recebido o direito da salvação gratuitamente. Mas você tem que entender que você, ao longo da sua existência, você tem que estar preparado para enfrentar qualquer tipo de retaliação. Retaliação espiritual. Você tem que estar disposto a qualquer coisa para se apropriar daquilo que Deus te prometeu. Havia desafios incríveis para que verbalmente, Hebrom é sua, toma posse. Mas isso não é teórico. Verbalmente isso, toma posse, mas tomar posse era outra coisa. O que significava tomar posse, literalmente, de Hebrom? Significa vencer os gigantes que ali tinham. Os filhos de Anak. Homens gigantes de 6 dedos na mão, homens enormes, guerreiros. Mas Caleb, ele matou Cesai, Talmai e matou também Aimã, que foi os 3 últimos gigantes daquela época. Ele derrotou os seus inimigos, porque ele cria no Deus Todo-Poderoso. Quando apresentaram para Caleb que aquele desafio seria um desafio difícil, Caleb, ele não tosquenejou e logo tinha uma resposta na ponta da língua. Eu presenciei quando Deus abriu o mar vermelho. Eu estive presente quando Deus usou Moisés.
e libertou com as 10 pragas, os 10 grandes prodígios contra os faraós. Eu estava presente. E eu sei que o Deus de Israel é um Deus verdadeiro. Eu sei que o Deus de Israel é um Deus verdadeiro. Para que você possa se apropriar das bênçãos de Deus, você tem que estar preparado com a sua fé em alta temperatura para enfrentar os adversários que vão se espreitar diante de você. Tem que estar preparado. Mas qual é uma das qualidades de Caleb? Vamos voltar lá em Juízes de novo. Caleb, ele era perseverante. Fala comigo, perseverante. Tem muita gente naufragando, porque não persevera. Começa muito bem e para. Começa a orar e para. Começa a jejuar e para. Começa a frequentar os cultos e para. Tudo que começa, para. Não persevera. Uma hora está glorificando a Deus, outra hora está com a cara murcha, parecendo maracujá que saiu da gaveta. Uma hora está glorificando a Deus, porque tudo está soprando a seu favor. Outra hora está azedo igual um limão. Não dá. Tem que ser perseverante, meu amado. Quem não é perseverante é fraco. Deus não conta com covarde. Deus conta com valente guerreiro de verdade na batalha. Quem me entende, diga glória a Deus. Por isso que o Deus Todo-Poderoso abençoou Caleb e a sua geração. Por quê? Ele foi um homem perseverante. Eu estou em oração, Deus não está respondendo, eu vou bater na porta dele até ele abrir a porta. Mas eu não saio da presença dele. Mas já tem um mês que eu estou clamando, e neca, nada, Deus não fala nada. Mas eu vou continuar batendo, eu sou insistente. Uma hora ele cansa, ele abre. Uma hora ele olha a intenção realmente do teu coração e vê realmente o desejo da sua alma para encontrar com ele. E quanto menos você esperar, ele vem como uma brisa mansa e suave para falar no teu espírito. Persevere. Persevere. Tem que ter perseverança. Caleb foi perseverante, por isso se apropriou da vitória. Deus, ele não treina criancinha no reino dele, não. Ele te treina para ser homem, mulher de verdade, soldado para enfrentar guerras. Você vai ter que enfrentar leões, vai ter que enfrentar urso, você vai ter que aprender a matar gigante. Tem que aprender a destruir gigantes. Você está achando que você vai se apropriar daquilo que Deus te deu no campo da imortalidade ao seu reino, de mãos beijadas? Deus vai te testar para ver se você é realmente digno. Deus vai provar a sua fé. Deus, ele vai provar a temperatura da sua alma, se realmente você está buscando a Deus somente pelo pão de cada dia. Ou você acha que Deus não sabe qual é a sua intenção aqui hoje? Eu vim buscar uma revelação, pastor, e o resto pronto, eu não quero mais nada. Você acha que Deus não conhece essa fé ruim tua? Deus, ele sabe. E muitas das vezes nós estamos falando com Deus, por que Deus não me ouve? Por que Deus não fala comigo? Porque toda vez que ele fala, você não faz de bobo. Você não dá ouvido à voz do Espírito de Deus. Nós não perseveramos. Tem que perseverar. Perseverar. Batei e abri-se-vos-á. Tem que bater. Tem que clamar. Quantas vezes, por meses e anos, eu busquei o Senhor sem ouvir a voz dele? Mas nem por isso eu sentia a falta da presença dele. Mas eu perseverei. O que está acontecendo? Tem que perseverar. Caleb, uma das outras qualidades de Caleb, fé e confiança. Você confia em Deus? Confia, né? Confia mesmo, né? Até as coisas não virar ao contrário. Até o diagnóstico dos médicos falar aquilo que você não queria ouvir, né? Até não perder o emprego. Até o casamento não dar uma reviravolta. Até a economia te apertar a ponto de você gemer, né?
Você confia mesmo em Deus? Confia? Confia até a última instância? Será que nós temos falado como Paulo? Ou agido completamente ao contrário daquilo que Paulo ele declarou? Quando ele fala, o que pode me separar do amor de Cristo? A luta? Será que a luta tem te afastado? Será que a luta, ela tem tirado a sua confiança em Deus? O que pode me separar do amor de Deus? A luta, a tribulação? Será que as tribulações que nós enfrentamos ao longo da nossa existência têm te afastado e roubado a sua confiança em Deus? Será que você está desconfiado de Deus? Que se Deus não é um Deus tão bom assim? Eu não sei por que Deus ele permite que eu passe por isso. Você está achando que você é o último bolo, a última cerejinha do bolo. Você é o bam, bam, bam. Se Deus provou homens melhores do que nós, não vai provar você? Se Deus não provou Daniel, se Deus provou Daniel, se Deus provou Jó, se Deus provou o próprio Senhor Jesus, não vai provar você? Será que nós confiamos realmente nele? Josué confiou. Ele teve fé na palavra de Deus. Teve fé na palavra de Deus e confiou. E para a gente voltar lá, e o último exemplo de Caleb, ele não perdeu o ânimo. Você está desanimado aí? Pastor, Deus já está me revelando. Você está desanimado? Caleb não estava desanimado não, meu caro. Mas você já está com 85 anos, você é um vovô. Você acha que eu sou vovô, né? Eu só quero deixar bem claro para você, Josué, que a minha disposição é quando eu tinha 40 anos de atrás, tá? É a mesma disposição. Eu tenho disposição para pegar na faca, no facão e arrancar a cabeça de gigante, tá? A disposição é a mesma, o ânimo é o mesmo. Amém? Então, meus amados irmãos, nós não podemos perder o ânimo, porque muitas das vezes as lutas e as dificuldades da vida têm o poder de nos afastar do propósito. Mas você está sendo provado por Ele. Deus está te testando, mas aqueles que perseverar até o fim, o Senhor ele vai te abençoar poderosamente. Amém? Gedeão não tinha paz porque duvidava do Senhor. Não duvide do Senhor. Não duvide, mesmo quando tudo está conspirando contra você. Não duvide. Tenha fé nesse Deus Todo-Poderoso. Muitas das vezes, há fases na nossa vida que nós estamos andando sobre as águas, como Pedro. Andar sobre as águas é andar no meio das lutas, no meio da dificuldade. O temporal está forte, chuva violenta, tempestade, relâmpagos, trovões, terremotos espirituais acontecendo. E às vezes estamos caminhando. E muitas das vezes pessoas perguntam, mas como que você consegue se manter tão firme assim, diante de tantas lutas e tribulações? É Deus que tem me sustentado. Mas no meio dessa caminhada, às vezes você passa a olhar para a circunstância ao seu lado, e você começa a duvidar como Pedro. Ele começou a tentar enxergar dentro da lógica humana, como que pode um cara de 80 quilos andar sobre as águas, nem um passarinho de gramas, ele consegue andar. Ele começou a tentar entender de uma forma racional e começou a afundar. Meus amados irmãos, milagre não se explica. Você tem que crer. Você tem que crer realmente no Deus Todo-Poderoso. Amém? O segredo da vitória é a perseverança. É a resiliência. Amém? E Gedeão, ele descobriu que o Senhor é Jeová Shalom. Fala comigo, Jeová Shalom. O Gedeão foi o primeiro a mencionar Jeová Shalom. O Senhor é nossa paz. O Senhor é nossa paz. Podemos estar vivendo numa maior crise. Podemos viver uma batalha mais intensa da nossa vida. Mas é possível você estar vivendo em paz. Porque Deus, Ele é a nossa paz. Ele é o Deus forte, é o Deus todo-poderoso e proporciona vitórias incontáveis na vida daquele que crê na sua palavra.
Meus amados irmãos, Gedeão, ele provou o milagre da parte de Deus. Gedeão, ele provou o milagre da parte do Senhor. Havia inimigos furiosos. Havia uma grande multidão para poder destruir o povo de Deus. Mas Deus proporcionou uma vitória tumbante na vida de Gedeão. Na vida de todo o povo gibeonita. Na vida de todo israelita. Ele permitiu que estes homens vencessem 30 mil homens. Já pensou? Nem com toda a destreza do mundo, aqueles homens poderiam fazer o que Deus fez. Os antigos persas, há quem diga que mataram 22 mil. Aqueles antigos gregos mataram 22 mil numa batalha. 300 homens. 300 soldados mataram 450 homens, cada um, aproximadamente. Os 300 espartanos. Você tem que ter o instinto de guerreiro, irmão. Diz a história que os batedores de Xerxes entraram pelas montanhas para poder ver o que aqueles espartanos estavam fazendo no momento de descanso. E sabe o que o batedor falou para Xerxes? Falou assim: majestade, o senhor não deve se preocupar muito com aquelas pobres criaturas. São pobres criaturas que estão perdendo tempo em pentear os seus cabelos. Estavam penteando os seus cabelos compridos. É apenas pobres criaturas, não se preocupe. Só que Xerxes, ele teve uma visão além daquilo que aquele simples batedor estava tendo. E ele disse assim: homens que se preparam para pentear cabelo antes de uma batalha, com certeza não vai aceitar morte de covarde. E aqueles homens trouxeram um prejuízo enorme e a desmoralização da moral daqueles persas. Eu quero te dizer que mesmo com toda a valentia e destreza daqueles homens, foi o limite deles. Mas Deus usou 300 homens para matar 135 mil, e os 300 sobreviveram para contar a história. Por isso, meus amados irmãos, eu quero dizer para vocês que o nosso Deus é o Deus do impossível. Não importa o número de pessoas, não importa o número de adversários que se levanta contra mim e a sua vida. O que importa é se você está no centro da vontade de Deus. E quando você está no centro da vontade de Deus, Deus ele vai te honrar de uma forma tremenda e gloriosa. E quanto mais inimigos, mais o nome do Senhor vai ser exaltado. Amém? Deus não vai te deixar confundido no meio da guerra. Deus não vai te deixar desbaratado no meio da confusão. Deus, ele tem compromisso com aquele que tem compromisso com ele. Então aprenda a honrá-lo. Aprenda a servi-lo em integridade e vida. Porque assim você vai provar do melhor de Deus para a sua vida. Quantos crentes que estão dentro da casa de Deus, de uma forma geral, estão escravizados pelo diabo? Preso em adultério, preso em pornografia, preso na mentira, preso na desonestidade, preso no mundanismo. Por quê? Porque estão cumprindo e satisfazendo as concupiscências da carne. E aí Satanás coloca neles algemas espirituais. Eles não conseguem avançar. E às vezes vai num culto, entra no culto, sai, volta e continua sendo escravos. Por quê? Porque não tomaram a decisão de se posicionarem diante de Deus. Amém? Nós precisamos de nos posicionar. Como que está a nossa relação pessoal com Deus? Quando a pessoa conhece o namorado e etc. Quando está em processo de namoro, é muito romantismo, sim ou não? Se não tem dinheiro, o camarada atravessa a cidade para ver a pessoa amada, é ou não é? Mas depois que casa, depois de algum tempo, as coisas podem mudar. E quanto mais tempo passa, a monotonia, a falta de respeito, falta de amor,
vai terminando, vai acabando. E muitos casais estão vivendo de aparência. Eu quero te perguntar uma coisa: como que está a sua vida? O seu relacionamento com Deus é de aparência? Quando você aceitou Jesus de pouco, você queria que a sua família fosse salva. Hoje você não crê nem na sua própria salvação. Eu creio, pastor, não creio nada, pelas atitudes que você tem. É só você que pode ter essa certeza. Você que pode fazer essa avaliação. Como que está o nosso casamento com Deus? Como que está a nossa relação com Deus? Está desgastada? Você está fazendo as coisas para Ele como obrigação? Perdeu aquela paixão? Perdeu aquele entusiasmo? Perdeu aquele amor? Quando nós estamos vivendo o primeiro amor, é uma coisa gloriosa. Nada está ruim. A igreja é tão longe, mas eu ia a pé. Hoje a gente tem carro e coloca dificuldade. Tem ônibus na porta e tudo é difícil. Colocamos dificuldade em tudo. Sabe por quê? Porque o seu amor já não é mais o mesmo por Ele. O seu amor está desgastado. Deus, Ele não pode abençoar a vida de uma pessoa cujo seu coração não está completamente aberto para Ele. Quando Deus, Ele te ama, nos ama, o seu amor é fervoroso, é constante e perseverante. Quando Deus, Ele nos ama, Ele não nos trai, porque o seu amor é fiel. Ele é fiel na sua entrega para conosco. Por isso aquele povo estava colhendo momentos difíceis. Toda vez que você entrar numa fase difícil na sua vida, coloca a sua mente para poder pensar. E começa a falar com o Espírito Santo: Senhor, me mostra onde que eu estou errando. Me mostra onde que eu estou pecando, Senhor. Porque eu oro e não sinto nada. Coloco o joelho no chão, o Senhor não me responde. Eu vou na igreja, a mensagem não fala tanto assim. O que está acontecendo? E às vezes você está substituindo a presença de Deus por algumas coisas tão triviais. Você já viu aquele mandamento, que o primeiro mandamento, amar a Deus com toda a sua força e com todo o seu entendimento? Qual é a primeira pessoa que você conversa de manhã? É sua esposa? O seu patrão? O seu amigo? É no Zap? Você vai falar com Deus que horas? Depois que conversou com 30, 40 pessoas? Isso mostra o respeito que você tem com Ele. É o que você vai receber dele também. Por que algumas pessoas oram a Deus e Deus, Ele responde imediatamente? E outras pessoas Ele coloca na estante? Você acha que Deus é injusto? Tem pessoas pagando preço, orando a noite inteira, em oração. Você ora o dia que você quer, a hora que você quer, e prioriza Deus, coisa nenhuma. E às vezes nós buscamos a Deus quando a dor de barriga dói. Aí o camarada que está pagando o preço porque Deus é valioso para ele, de madrugada buscando, ele está clamando. E aquele preguiçoso está clamando. Quem Deus vai ouvir primeiro e responder primeiro? O preguiçoso? O letárgico? Deus seria injusto. Por isso, meus amados, nós devemos entender que muito mais importante do que você estar dentro da igreja, é o Deus da igreja que está dentro de você. Por isso que você tem que entender e compreender isso, que muito mais importante do que simplesmente você descer as águas batismais, é você nascer de novo. Nós devemos compreender isso. Que muitas das vezes nós conhecemos a palavra de Deus, mas você não vive. O que adianta termos o conhecimento da verdade se nós não praticamos? Muitas pessoas conhecem a respeito de Jesus. Se eu falar aqui nessa noite, quem conhece Jesus, todo mundo vai levantar. Quem crê em Jesus, todo mundo vai levantar e falar: eu creio. Crê? Crê mesmo. No grego, crer significa muito além do que você possa imaginar, tá? Nos traz uma conotação de obediência. No capítulo 10 de João, ele diz assim, Jesus disse: as minhas ovelhas, quando ouvem a minha voz, elas me reconhecem e me seguem.
Você tem reconhecido a voz do seu Deus? Você tem seguido a Jesus? O que Ele tem falado, você tem obedecido? Toda vez que você é tentado e levado a cumprir os desejos da tentação que está te afligindo, quando você cede a isso, você está abrindo uma lacuna de espaço e tempo para que a vitória venha se cumprir na sua vida. Pastor, não sei por que demora tanto. É porque você demora muito tempo para poder se posicionar diante dele. Eu não sei por que demora tanto tempo a bênção de Deus vir na minha vida. É porque Ele fala e você é letárgico, é lento. Aí Deus faz a mesma coisa com você. Deixa você pedalando, até você usar a sua inteligência, usar o seu raciocínio. Você tem que entender que Deus é Deus. Amém? Você tem que entender que Deus é Deus. E Gedeão, ele disse: agora eu entendo que Deus, Ele é Jeová Shalom, o Deus da paz. Davi, o homem segundo o coração de Deus, diante de tantas falhas que ele cometeu, mas era um homem segundo o coração de Deus. E Davi disse: eu quando deito na cabeça, coloco a cabeça no travesseiro, rapidamente eu pego no sono. Tinha paz, sossego. Amém? Quantas pessoas atribuladas. E tem pessoas que você estiver ao lado dele, você fica atribulado também. É ou não é? Tem pessoas que se você ficar muito perto, te atribula. Fala tanto, meu Deus, é atribulado demais, reclama demais, fala demais, tudo está ruim, está calor, está ruim, está chovendo, está ruim, está seco, está ruim, o ônibus está ruim, tudo, o carro está ruim, tudo está ruim. Tudo é ruim. Meu Deus do céu. Né? Precisamos de uma nova repaginagem no campo mental e refletirmos que Deus Ele está requerendo alguma coisa de nós. Quem me compreende? Amém? Você quer uma mudança significativa na sua vida? Busque a Deus com toda intensidade, tá? Busque. Começa o dia falando com Deus. Quando ninguém está te olhando, porque às vezes tem pessoas que esperam todo mundo ficar te olhando para poder olhar você orar. Olha como que ele ora, hein? Eu oro mesmo. Não tem ninguém que ora mais do que eu. Já perdeu a sua bênção. Amém? Fale com Deus, levanta de madrugadinha, antes de o sol raiar, comece a falar com o seu Criador, seja Ele o primeiro na sua lista. Seja o primeiro da sua lista. Comece a falar com Ele, abra o teu coração, levanta um altar no seu coração e fala: Senhor, eu quero abrir a minha alma, eu quero ter um envolvimento contigo, eu quero ter paz na minha alma, eu quero crer mesmo que as coisas têm conspirado contra a minha vida. Não desista dos seus sonhos. Amém? Não desista dos seus sonhos. Qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? Tem pessoas que desistem, são viciadas a desistir. Entra na academia e desiste, monta um negócio, desiste, entra no cursinho, desiste, entra no colégio para estudar, desiste, entra no casamento, quer desistir lá na primeira dificuldade, tudo desiste, viciados em desistir. Vocês já ouviram falar em Thomas Edison? Foi um dos maiores inventores, né? Ele inventou e patenteou 1093 obras. Patenteou. Registrou 1093 patentes. Foi ele que inventou a lâmpada. Você acha que foi simples para ele desenvolver a tecnologia? Sabe quantas tentativas que Thomas Edison realizou? 1999. Quando completou 1000, ele descobriu. Aí falaram assim: Thomas, você falhou 1000 vezes, né? Não, eu não falhei 1000 vezes. Eu descobri 1000 formas de não fazer a lâmpada. Olha só a visão. Mas não desistiu.
aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. Amém? Persevere, rapaz. Todo vitorioso tem testemunho para contar. Todo soldado de batalha tem marcas e cicatrizes no seu corpo. Amém? Senta do lado de um guerreiro vitorioso, vai contar a experiência o dia inteiro para você, se você quiser. Tem que perseverar. Persevere e nunca desista. Desistir não é uma opção. Não pode existir na sua mente. Perseverar sempre, desistir jamais. Amém? Deus, Ele tem milagre para a sua vida. Tem pessoas que estão aqui hoje com a sua alma e o seu espírito inquieto, vivendo completamente ansiosos ao extremo, deitam na cama e dormem, mas não conseguem descansar. Estão completamente insatisfeitos e vivendo uma crise existencial medonha, e cheio de indagações e perguntas que muitas das vezes não vêm. E Deus está querendo falar para você: eu quero que você se renda a mim. E entenda que somente nele você vai encontrar o equilíbrio perfeito para a sua alma. Somente Ele tem o poder de criar essa estabilidade na sua alma. Sem Jesus não dá. Não dá para viver só com Jesus na boca, mas longe do nosso coração. Tem pessoas que estão como a mulher de Ló. Saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu do coração dela. Está olhando para trás. Tem pessoas que estão como a nação de Israel, 430 anos, escravos lá no Egito. Mas em pouco tempo Deus tirou através das grandes sinais. E o mais difícil não foi simplesmente Deus tirar o povo diante do poderio de Faraó, mas foi tirar o Egito do coração deles. Eu te pergunto aqui nessa noite: você está na casa de Deus, você já se batizou, você está na casa de Deus, você já conhece a palavra, você já está até mesmo cansado de ouvir a palavra de Deus, mas eu te pergunto: o mundo já saiu da sua mente, do seu coração, nas suas práticas diárias? O que você tem feito para poder agradar a Deus? O que você tem sacrificado para poder agradar a Deus? Casamento é sacrifício, rapaz. Você está achando que eu faço tudo que eu quero? Eu tenho que abrir mão. Tem coisa que eu faço contra a minha vontade. Assim também é a Renata. Abre mão de lá, abre mão de cá. Ora, para servir a Deus não é diferente. Não é diferente. Você tem que aprender o que é sacrifício a favor do amor. Aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo. Negue a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Tem gente que quer seguir Jesus, mas não quer negar nada. É a mesma coisa, tem gente que está casando hoje em dia. Ó, eu estou casando com você, mas eu quero ter minhas amantes lá do jeito que eu quero ter minha vida normal, tá? Quero ter minha vida normal. Eu tenho meu futebol, eu tenho minha cerveja gelada para tomar com meus amigos, eu tenho as curriolas para sair aí. A gente é casado, mas eu quero liberdade. Quero liberdade. É os casamentos da atualidade hoje. Que casamento é esse? Isso é pouca vergonha. Amém, pessoal? Temos que ter um compromisso com o eterno. Você já fez alguma coisa para poder falar assim: olha, eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz para Deus? É um casamento na monotonia. Tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Não tem nada diferente. Não muda o esquema. Estou falando pornografia igual os pastores mundanos não, tá? Estou falando a respeito. Valorizar a família ao invés de... Você tem uma folga na semana, você vai ficar batendo bola? Vai dar atenção à sua mulher, os seus filhos, leva no parquinho. É isso que eu estou falando.
Você compra pneu novo para o seu carro, mas você não compra algo para sua mulher, não ajuda nada. Pão duro. Pergunta a ela aqui se eu não ajudo. Não é assim que funciona. Amém, pessoal? Fazer alguma coisa que você nunca fez. Quero fazer uma doideira para Deus hoje. Eu nunca orei 1 hora, eu vou orar. Tem que fazer uma coisa diferente. Amém, pessoal? Você tem que dar um choque na sua musculatura. Um choque. O exercício físico é assim, você tá fazendo ginástica ali, na sua programação mental, a sua mente é programada, inteligentíssima a sua mente. Na hora que você vai fazer o exercício ali, a sua mente já sabe, eu vou fazer 300 abdominal, eu vou fazer depois um supino, vou fazer ali pulinho de galo, vou fazer não sei o quê. A sua mente já está programada, já sabe o que vai fazer. O que eu fazia quando eu exercitava tanto? Eu invertia. Eu vou começar, eu vou dar um choque na minha musculatura hoje. Saí arrebentado. Mas tinha resultado. Você tem que dar um choque no seu espírito. Sair dessa letargia, desse comodismo, sabe? E buscar um avivamento. Buscar ali um fervor espiritual. Buscar uma intimidade com esse Deus poderoso, maravilhoso. Eu já fui em lugar que Deus não mandou. Mas eu fui. Eu fui uma vez, eu já fiz muita doideira para Deus. Mas eu não aconselho também fazer esse tipo de coisa, tá? Então foi uma coisa saudável, mas eu já fui muito empolgado. Eu fui no monte uma vez, levei uns caras comigo aí. Tem uns caras que vai e acompanha também. Uma montanha chama Pau de Angu, depois de um pouquinho de Lima Duarte. Alto pra caramba aquele trem lá. Montanha alta. Aí eu subi naquele negócio lá. Aí o Coronel Elcio, amigo meu, eu comentei com ele na época. Eu fui naquela montanha lá, o exército faz treinamento de montanha lá, os soldados fazem treinamento de montanha. O senhor foi lá como? Eu subi escalando. Um amigo meu, William, ele escorregou, eu segurei ele, senão ele ia despencar lá embaixo. Ele falou comigo assim: pastor, lá tem um esquema para subir, uma espiral, você tem que conhecer a trilha, fica fechada. E a gente vai armado, tá? Tem onça lá. Falei assim, eu vi, tem muita pegada mesmo. Tem muita pegada. A gente vai porque lá é perigoso. É treinamento de montanha para o exército. E estava eu lá, igual um bobo lá. Na hora que eu cheguei lá naquele alto, aquele pico enorme, eu coloquei a cara no chão para orar. Eu falei assim, agora Deus vai receber tudo, né? Vai ser aquele papo que vai ser difícil de desconectar. Na hora que eu coloquei o joelho no chão, antes que eu falasse a primeira palavra, ele falou comigo assim, o que você está fazendo aqui? Você já viu aquela cara amarelada, sem graça? O que você está fazendo aqui? O que você quer? Falou assim comigo, o que você quer? Em outras palavras, o que você está fazendo aqui? Aí eu fiquei meio sem graça. Aí eu falei alguma coisa ali, perdi até o rumo, né? Falei ali, eu não sei o que eu falei, mas não demorou um minuto a oração. Levantei sem graça. Os irmãos falaram assim, irmão, não vai ter corinho, não vai ter nada, vão descer. O que está acontecendo? Deus me perguntou o que eu estou fazendo aqui, então não era para estar aqui, vamos embora. Então anda na direção, já andei fora da direção também, Abraão também andou. Mas o negócio tem que voltar para o caminho. Mas a gente tem que procurar fazer alguma coisa. Vocês estão me entendendo ou não? Procurar fazer alguma coisa. Então saia da rotina espiritual. Saia da rotina espiritual. Se você aplicar no seu casamento, você vai ver como que vai melhorar, tá? Sim ou não? Tem homem tampando o ouvido aí, ó. É, né, ó, munheca de samambaia. Leva sua esposa para comer um negócio fora também. Amém? Não. Isso aí porque você tem dinheiro, né? É, mas você tem dinheiro para pagar uma academia, não tem não? Comprar um tênis para você? Você não tem interesse.
É interesse. Você investe dinheiro naquilo que te interessa, que te dá resultado. Você acha que isso não é resultado. Isso é falta de sabedoria, burrice. Burrice. Então aplica isso nos dois lados. E você vai prosperar e Deus vai ser contigo. E você vai ter mais paz na sua casa. Paz com Deus. Paz no meio da dificuldade. Paz em todo lugar. Amém? E Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Vamos colocar de pé.